Deixar ativado.
Boa tarde a todos. Vamos iniciar a audiência pública para elaboração do PPA 2022-2025, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 e da Lei do Orçamento Anual 2022. Os fundamentos legais: Constituição Federal, artigo 165. São leis de iniciativa do Poder Executivo que estabelecerão o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais. Transparência do planejamento. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, os quais será dado ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público. Os planos, os orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento. Hierarquia do planejamento. O plano plurianual é o PPA de 2022 a 2025, que é o planejamento, é o planejar. Aí, depois vem o orientar, que é a lei de diretrizes orçamentárias. Esse ano de 2021 a gente vai elaborar para 2022, e o orçamento, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, para 2022, que vai ser a execução do planejamento. Plano Plurianual 2022-2025, Fundamentos Legais. Artigo 165, parágrafo 1º. A lei que institui o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para as despesas de pessoal e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Objetivo do PPA para 4 anos: organizar em programas e ações desde que resultem oferta de bens ou serviços que atendam às demandas da sociedade, definir metas e prioridades da administração pública, estabelecer a necessária relação entre os programas a serem executados e a orientação estratégica do governo, nortear a alocação de recursos dos orçamentos anuais compatível com as metas e recursos do plano plurianual, dar transparência à aplicação de recursos e resultados obtidos, integrar ações desenvolvidas pela União, Estados e municípios. Elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. Estrutura do projeto de lei. Disposições preliminares das prioridades e metas da administração pública municipal, das prioridades e metas da administração para o exercício de 2022, da estrutura e organização dos orçamentos, das diretrizes para elaboração e execução do orçamento do município, das disposições sobre a dívida pública municipal, das disposições sobre a despesa de pessoal, das disposições sobre a alteração da legislação tributária e das disposições gerais. Anexos da LDO. Anexos de metas e prioridades. Compreende a definição das metas e prioridades para o exercício subsequente. É um elo de ligação com o PPA. Então, o que está no PPA, programado para os 4 anos, de 2022 a 2025, no ano de 2022, vai ser tirado para elaborar a lei de diretrizes, tirado as metas do PPA para a elaboração da lei
de diretrizes orçamentárias. Anexo de metas fiscais. As metas fiscais anuais, em valores correntes e constantes, relativas à receita, despesa, resultado primário e resultado nominal, e do montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, sendo na prática metas trienais. Anexos da LDO 2022. Anexos de riscos fiscais, avaliação de passivos contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. Anexos de obras em andamento. Objetivo é indicar ao Poder Legislativo as obras em andamento, visa impedir a inclusão de novas obras quando inexiste os recursos para a conclusão das obras em andamento. Anexos de metas e prioridades. No ano de 2022, tem os programas, o processo legislativo. Então, no ano de 2022, temos o processo legislativo, que vai estar, as despesas estão em 1.501.000, a gestão administrativa superior, 905.500, a administração geral, 3.390.000, administração financeira, 382.000, desenvolvimento econômico, 166.000, educação para todos, 6.399,70, cultura e movimento, 431.500, esporte é vida, 718.000, saúde para todos, 6.193.300, prevenção a doenças, 188.500, serviços de utilidade pública, 1.431.270, urbanização de vias, 2.009.500, na rota do turismo, dos 320.000, habitações popular, 407.577, estradas vicinais, 4.404.050, trânsito seguro, 114.250, produtor rural assistido, 1.905.000, assistência social no município, 1.322.950, menor assistido, 26.000, fortalecimento do municipalismo, 257.700, e reserva de contingência, 30.000, totalizando a 32.488.167 para o ano de 2022. Temos o ano de 2023 com 34.427.071, o ano de 2024, 34.313.372, e no ano de 2025, 35.908.545 reais. Isso é uma previsão. Aí, para o ano de 2022, vai ser 32.488.177 reais, a lei de diretrizes orçamentária e, consequentemente, o orçamento vai ser desse valor. Os anexos fiscais. A receita total corresponde ao total da arrecadação tributária, impostos e contribuições e demais receitas arrecadadas pela administração pública. As receitas primárias são todas as receitas, excluindo aquelas provenientes de operação de crédito e decorrentes de aplicações financeiras. A despesa total corresponde ao total das despesas. As despesas primárias são todas as despesas, excluindo os juros e a amortização da dívida. O resultado primário.
O resultado primário representa a diferença entre a receita e as despesas primárias, não financeiras. Observação: se positivo, houve economia para pagamento de juros e amortização. Se negativo, representa o aumento da dívida. E o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Observação: se negativo, é redução da dívida. Se positivo, é um crescimento da dívida. Dívida pública consolidada, correspondente ao montante do total apurado. Das obrigações financeiras do ente da federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados. As obrigações financeiras do ente da federação, assumida em virtude da realização de operação de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses, ou que, embora de prazo inferior a 12 meses, tenham constado como receita no orçamento. Dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houve sido incluído. Dívida consolidada líquida. Corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos de restos a pagar processados. Elaboração e discussão da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022. Metodologia para a previsão das receitas. A metodologia utilizada para a previsão das receitas para o quadriênio 2022-2025 foi baseada no modelo de média móvel ajustada. Esse modelo utiliza a média de arrecadação dos últimos exercícios, levando em conta o comportamento das diferentes fontes de recursos, corrigido por parâmetros de preço, legislação, as mudanças na alíquota ou na base de cálculo de receitas, tarifas públicas e receitas tributárias decorrentes de ajustes na legislação ou nos contratos públicos. Mesmo utilizando-se a média ajustada da arrecadação, existem incertezas sobre os impactos da pandemia na economia e na arrecadação também durante o exercício de 2022 e posteriores. Então, as receitas totais, eu vou falar aqui, então, para o ano de 2022, 2023, 2024 e 2025. A receita total em 2022 seria 37.284.467, mas tem as deduções, que são dedução de multa e juro, né, R$500, tem a dedução da receita corrente, que é a dedução dos 20% do Fundeb, 4.572.100, tem algumas renúncias de serviços de horas máquinas, que são os incentivos, 80.300, tem as deduções tributárias, 143.400, porque se há algum refis, alguma coisa assim, algum desconto, então o total das deduções das receitas correntes é 4.796.300. Então, o total das receitas para 2022 para o orçamento é R$ 32.488.167. Para 2023, R$ 34.427.71. 2024, R$ 34.313.372. E para o ano de 2025, R$ 35.908.545. Então, essas receitas fecham com as despesas.
Metodologia para fixação das despesas. Após a fixação da receita, define-se em ordem prioritária as despesas. Primeiro com educação, saúde, assistência social, pessoal e encargos, manutenção, obras em andamentos e novos investimentos, observada a execução dos exercícios anteriores e das novas demandas para exercícios futuros. Então, aqui estão todas as despesas alocadas para o ano de 2022, 2023, 2024 e 2025, que vai totalizar, não vou ler uma por uma, porque fica muito cansativo, isso vai estar disponível no site da prefeitura e vai estar disponível também essa audiência com os valores, né? Então, o total geral vai ser, no ano de 2022, R$ 32.488.167, 2023, R$ 34.427.031, no ano de 2024, R$ 34.313.372, e no ano de 2025, R$ 35.908.545. Considerada a emergência de saúde pública e calamidade nos exercícios de 2022 e 2021, a incerteza sobre os impactos da pandemia na economia e na arrecadação, também para o exercício de 2022. Assim, o planejamento apresenta metas que poderão ser redefinidas em função de alterações nas estimativas das receitas e das despesas primárias. O anexo fiscal de riscos não traz informações quanto aos riscos do impacto do Covid, pois estão normalmente apresentados junto com as despesas fixas. Sempre lembrando que depois essas leis vão para a Câmara de Vereadores para serem aprovadas, e depois disso a gente também pode sempre alterar o PPA, LDO e a LOA através de leis encaminhadas ao Legislativo. Não há política pública mais transformadora do que a correta aplicação do dinheiro público com transparência e eficiência. Obrigada a todos pela atenção. Alguém falou alguma coisa que eu não consegui ter. Vamos dar uma olhada. Eu não tô... Deixa eu olhar aqui. Bate-papo. Não tem nenhuma pergunta. Esses são os participantes. Uhum. Tu poderia já, tipo... Isso aqui vai ficar no vídeo, né? Tá. O vídeo está gravando a tela, né? Sim. Daí depois, se as pessoas querem também... Deixa eu vou tirar um print aqui. Né? As pessoas que estão online. Deixa eu botar aqui para lá. Esse é o último slide? É. Beleza. Ai, preciso corrigir o contador, eu coloquei 2 6. Será que tem como? Já desligou? Não, só agradece e daí a gente encerra. Agradeço a participação de todos, e se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato por meio da ouvidoria do município, ou pode ligar também na prefeitura, pedir para falar comigo.
Obrigada a todos.